O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. York City, summer sweat, and the boys are rolling a cigarette. Os 14 tripulantes que morreram no incêndio do submarino russo evitaram uma catástrofe planetária. Essas são as palavras do capitão Sergei Pavlov durante o funeral das 14 vítimas. Lembrando que as 14 vítimas eram todos oficiais, incluindo aí alguns, o que seria equivalente, né, na Marinha Brasileira, a um capitão de mar e guerra. Ou seja, o cara ele era da tripulação do submarino, quando a patente dele dá status a ele é de comandar o próprio submarino. E aí, a gente vai fazer um bloco aqui, meio submarino, meio soviético. Porque teve uma outra notícia sobre submarinos nucleares essa semana, que muita gente nos mandou. E, além disso, algumas outras notícias ali em países da ex-União Soviética. E a gente vai depois fazer esse breve giro. E quase todas as notícias relacionadas a Moscou também. Isso. Por isso não é que são independentes, vamos dizer assim. Vai ser o bloco da União Soviética. Então, assim, nós tivemos o funeral das 14 vítimas, na qual o comandante disse que eles salvaram a embarcação e impediram uma catástrofe planetária. Nessa semana toda, se especularam muito, né, qual a natureza da missão do barco, da missão do submarino. Um ouvinte nosso mandou uma matéria muito interessante, dizendo que esse submarino específico, né, o Locharik, ele tem uma capacidade, né, o AS-12. O que a gente comentou no último programa foi: ele é um submarino extremamente secreto da Marinha Russa, pouco se sabe sobre ele, de propulsão nuclear que pode chegar a profundidades, vai ficar redundante, né, mas profundidades muito profundas, né, ali na região do Ártico, especialmente, que é uma região que a gente já fez um programa sobre o Ártico, é uma região de interesse geoestratégico da Rússia essencial, tá? Pelas reservas de gás natural, pelas reservas de recursos minerais, pelo fato da Rússia ser o país com maior costa ártica do mundo. E uma coisa que a gente sempre também faz questão de lembrar quando chega nesse assunto: a gente está acostumado a olhar o mapa, né, 2D, ali aquele mapa do War, e a gente pensa que entre a Alemanha e a Rússia, entre os Estados Unidos e a Rússia, tem a Europa. Mas não, a fronteira mais curta, né, a rota mais curta entre a Rússia e os Estados Unidos é pelo Polo, é pelo Canadá. Tá? A fronteira da Guerra Fria, onde os bombardeios se testavam, onde seriam as rotas dos mísseis, era pelo Polo Norte. Tá? Tanto que o sistema de alerta aéreo da América do Norte é conjunto, Estados Unidos e Canadá, o NORAD. Tá? Então, esse submarino, ele estava, né, é um submarino extremamente delicado, secreto, que estava numa missão, né, carregado ali de oficiais extremamente qualificados. O que ele estava fazendo ali? E assim, não é porque não vai ser transparente porque é o governo russo. Nenhum governo vai ser transparente sobre missões de suas armas mais sensíveis, tá? Estava apenas ali numa exploração científica, tá? No que os russos chamam de Estação Nuclear de Águas Profundas, tá? Cujo acrônimo, inclusive, é a origem, né, do nome dele, né? O AC. Então, o que ele estava fazendo ali? Eu comentei no último programa que os russos têm um projeto, né, de um submarino porta-submarinos, que poderia ter alguma ligação com isso. E aí um ouvinte nosso mandou um texto muito interessante, que esse submarino especificamente, ele possivelmente tem a capacidade de interceptar os cabos submarinos de internet. Tá? Lembrando, a internet, ela ainda, né, a comunicação, ela depende de cabos submarinos. Tá?
A internet e comunicação em geral, não apenas a internet. Então, esse submarino ele teria a capacidade de interceptar esses cabos de fibra ótica. E quando eu digo interceptar, poderia se destruir. Não sei se poderia significar, entre aspas, um grampo, né? Um grampo telefônico debaixo do mar. Não sei, não tenho capacidade técnica para isso, para dizer isso. E ele também teria capacidade de conseguir remover fisicamente, tá? Ou seja, ele teria ali algum mini submarino, algum braço mecânico, né, que seja operável. Os sonares que os Estados Unidos já coloca no fundo do mar para detectar os movimentos dos submarinos russos, tá? E isso daqui vem desde a Guerra Fria, inclusive, tá? Porque em vez de você ficar monitorando, né, o tempo todo uma área com aviões, com submarinos, é assim, você põe um sonar submerso ali e pronto, ele fica monitorando o tempo todo o que está se passando. E claro, né, novamente, os Estados Unidos alegam que isso é para monitorar as placas tectônicas. Né? Também não vai dizer, não, claro que é para espionar o submarino russo. Tô botando aqui o negócio. Eles vão dizer, não, a gente precisa que monitorar as placas tectônicas, porque pode ter um terremoto aqui na Califórnia, né? Então vamos colocar aqui, encher o Oceano Pacífico de sonoboias, tá? E sonares submersos. Então, assim, a gente não sabe o que esse submarino estava fazendo lá. Nós temos algumas possibilidades, algumas opções. O que nós sabemos é que era uma tripulação extremamente qualificada de um navio de tecnologia extremamente sensível numa área extremamente importante para a Rússia. Veja que eu usei 3 vezes o extremamente, eu que não sou afeito, né, a usar essa terminologia. Então, em bom português, tem caroço nesse angu. Ele não estava lá fazendo uma missão assim de medir a pressão d'água, medir a profundidade, entendeu? Monitorar os crios, entendeu? Que as baleias comem, alguma coisa. Não, alguma coisa tinha. E o incêndio pode ter sido causado por esse alguma coisa, né? Um novo equipamento, uma operação muito sensível, uma operação que levou algum tipo de equipamento ao limite da sua funcionalidade, tá? E aí, também durante o funeral, o Vladimir Putin, né, pessoalmente concedeu para 4 desses oficiais a mais alta honraria russa, né, a medalha Herói da Rússia, né, que é a medalha herdeira da Herói da União Soviética, que era a maior medalha por bravura dentro da União Soviética, que é uma faixa, né, com as cores da bandeira da Federação Russa e uma estrela, apenas, uma estrela dourada. E o navio, né, o submarino, já foi rebocado de volta, será reparado, o ministro da Defesa disse que está tudo sob controle e tudo mais. Tá? Então, assim, é isso que a gente sabe. Ou seja, quase nada. Aí, também essa semana, e também relacionado a esse assunto, a Noruega, o governo norueguês, anunciou que detectou um nível de radiação 800 mil vezes maior do que o normal, perto dos destroços do submarino soviético K-278, tá? Que também é chamado pelo seu nome, né, o Komsomolets. Tá? E aí, ele está ali justamente no mar da Noruega, também por conta de um incêndio no seu reator, que deixou 42 marinheiros mortos. E muitos dos ouvintes mandaram essa notícia, né, perguntando o quão problemático pode ser isso, como é a repercussão disso. E aí, a gente vai aproveitar a deixa para fazer aqui um breve retrospecto, né, de acidentes nucleares, né, envolvendo Estados Unidos e União Soviética, envolvendo submarinos e ogivas nucleares. E assim, é um assunto que tem chamado muita atenção das pessoas por conta da série Chernobyl, tá? Ao que me consta, eu não sou físico, eu sou apenas um entusiasta do assunto. Tá? Tenho certeza que nós teremos ouvintes com muito mais capacidade de falar sobre esse assunto. Tá? Reatores que vão em submarinos,
eles não têm a capacidade catastrófica, o potencial catastrófico, melhor dizendo, de um reator como Chernobyl, por 2 motivos. Primeiro, eles são para produzir muito menos energia, né? Lembrando, uma usina como a de Chernobyl é para produzir energia para cidades serem consumidas. Aqui a gente está falando de um reator que é para produzir energia para um submarino, tá? Para um navio. E segundo, além dessa capacidade de geração, o reator de um submarino, pela sua própria característica de miniaturização eu conheço o termo em inglês, né? Que sempre soa muito babaca esse anglicanismo, né? Mas dos rods, né? Dos bastões de combustível, você tem também um menor potencial catastrófico, porque essa característica da miniaturização faz com que a radiação fique mais restrita, você tenha menos material radioativo que possa ser expelido, tá? Ao mesmo tempo, se eu fosse escandinavo, essa seria uma das poucas preocupações que eu teria na vida, tá? Porque aí vamos fazer esse breve histórico, né? Em 1970, primeiro com soviéticos e russos, né? Em 1970, o K-8 afundou, tá? Todos os seus 52 marinheiros morreram, além de 8 marinheiros que morreram no incêndio inicial, tá? E ele sofreu incêndio, teve uma tentativa de resgate, ele estava sendo rebocado. Durante o reboque, ele foi inundado e acabou afundando com a morte de outras 52 pessoas. Ele está na Baía de Biscaia, que fica mais ou menos 500 quilômetros da costa da Espanha. Ali no País Basco. Isso, ele está numa profundidade de 4.680 metros e ele afundou, além do seu reator, com 4 torpedos com ogivas nucleares, tá? Então, assim, esse caso aqui, nós temos um reator nuclear e 4 torpedos com ogivas nucleares a uma profundidade de 4.680 metros. A profundidade é importante por quê? Porque dependendo da profundidade é viável ou não uma operação de resgate, ou até mesmo uma operação de sarcófago, como a gente vai mencionar posteriormente, né? Que nem fizeram em Chernobyl justamente. Em 1982, o K-27 afundou. Ele era um submarino experimental. E ele era experimental por quê? Porque ele tinha 2 reatores nucleares, tá? Usando para ser resfriado uma maneira ali, uma invenção usando metal líquido, tá? E aí ele sofreu um acidente, ele não conseguiu ser colocado em operação, e aí no dia 6 de setembro de 1982... a própria Marinha Soviética afundou ele, tá, no Mar de Kara, K-A-R-A, a apenas 33 metros de profundidade, tá? O Mar de Kara é o mar, digamos assim, que fica ao norte da Rússia, tá? Ele é o mar ali da Sibéria, digamos assim, tá? Não fica já na parte central da Rússia, mas é parte do Ártico, tá bom? Pra vocês terem uma noção. A Agência de Energia Atômica Internacional recomendou que ele não fosse afundado numa profundidade tão rasa, porém, por ele estar numa profundidade rasa, os russos já comentaram que, se necessário, podem fazer uma operação de sarcófago nele, que vai ser basicamente o seguinte: concretar o bicho no solo marítimo, tá? No leito do mar. Cobrir ele de concreto para conter a radiação. Vai dormir com os peixes. Literalmente. Vai ter algum peixe concretado aí. E aí, em 1986, nós tivemos o acidente com o K-219, tá? Ele fez um teste, né, de lançamento de um míssil, tá? Um míssil balístico com ogiva nuclear. Esse teste, o selamento, né, do silo do míssil falhou. Nisso entrou água salgada nos tubos dos mísseis, que reagiram com combustível líquido do míssil, iniciou um incêndio, e nesse incêndio eles conseguiram conter o incêndio com 6 mortes,
E aí ele estava sendo novamente rebocado para casa quando ele afundou durante o reboque. Ele está no abismo de Hatteras, a 6.000 metros de profundidade. O detalhe é que isso fica a mais ou menos 900 quilômetros das Bermudas. Tá? Ele estava ali perto do Caribe, perto dos Estados Unidos. Por isso deu uma baita crise internacional na época, porque a União Soviética estava testando um míssil balístico na vizinhança dos Estados Unidos. E detalhe, ele afundou com o seu reator nuclear, mais 15 mísseis de combustível líquido com 34 ogivas nucleares. Tá? Então, assim, a cerca de 6.000 metros de profundidade ali, a 1.000 quilômetros das Bermudas, você tem 34 ogivas nucleares. Tá? Eu ainda não sei como não fizeram um filme em que um super vilão da Marvel tenta pegar essas ogivas no fundo do mar. Tá aí a ideia. Não dá ideia. Tá aí a próxima ideia pro próximo Aquaman, entendeu? E eu quero royalties. Entendeu? O Aquaman tem que impedir os vilões de pegar essas ogivas nucleares. Felipe, agora que foi pra internet, ó, as ideias estão aí, viu? Não. Quero royalties, eu vou provar que eu fui o primeiro a dizer. Aí, o K-278, né, esse que a Noruega monitora, afundou em 1989, tá? Dos seus 42 mortos, a maioria morreu de hipotermia nas águas geladas do Mar de Barents, tá? Que é o mar ali ao norte da Escandinávia, tá? Teve 27 sobreviventes. Ele está a mais ou menos 1.600 metros de profundidade, com o seu reator nuclear e 2 ogivas nucleares, tá? Ali no solo marítimo do Mar de Barents, 1.600 metros de profundidade. Essa também é uma profundidade que possibilitaria uma tentativa de resgate. Porém, consideram muito arriscada ali pelas águas, por serem águas meio, né, não muito tranquilas e tudo mais. E aí, finalmente, em 2003, o K-159 afundou, depois de 14 anos abandonado. Veja, era um submarino nuclear que estava abandonado. Mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre os submarinos nucleares russos, e vocês não deem risada só dos russos, tá? Risada de nervoso, porque daqui a pouco a gente vai dar risada de nervoso dos Estados Unidos também, tá? Em 2003, o K-159, ele estava abandonado, ali perto justamente do Mar de Barents, e aí, em 28 de agosto de 2003, uma tempestade rompeu as amarras do submarino que mantinham ele preso ali num cais, e ele afundou, tá? Então ele está a 200 metros de profundidade, e detalhe, tentaram resgatar o barco e 9 pessoas morreram, tá? Aí vamos para outros acidentes envolvendo submarinos nucleares russos / soviéticos. O K-429, em 1985, ele afundou 2 vezes, tá? Com 16 mortes, porém ele foi resgatado do fundo do mar, foi descomissionado, foi desativado de maneira apropriada. Ou seja, o submarino nuclear afundou, porém desativaram, desmontaram o reator nuclear, tiraram, tá tudo bonitinho, tudo ok. E finalmente o talvez o mais conhecido, especialmente para pessoas, né, mais ou menos da nossa idade, que foi o K-141, também chamado pelo seu nome de guerra, o Kursk, né, que afundou em 2000. Ele era da classe Oscar II, que foi o mais moderno submarino soviético, né, ou seja, ele era no desenho assim já do fim dos anos 80. Afundou no Mar de Barents, depois de provavelmente uma explosão no compartimento de torpedos. Nós temos até hoje diversas teorias da conspiração sobre o afundamento do Kursk. 118 homens a bordo morreram, é o segundo mais trágico, né, em número de mortes, acidente de submarino. Só que tem um detalhe, ele foi, tirando a sua proa, que foi totalmente destruída, ele foi resgatado, ele foi tirado do fundo do mar, incluindo o seu reator, tudo foi desativado, tudo bonitinho. E era preocupante na época, por quê? Porque o Kursk era um dos poucos navios da Marinha Russa que carregava o tempo todo uma dotação de combate.
Tá? Isso quer dizer que ele estava o tempo todo armado com torpedos e mísseis balísticos, incluindo ogivas nucleares. Porque é aquela coisa, se começar uma guerra com os Estados Unidos a qualquer momento, tem que ter uma capacidade de retaliar. Então você tem que deixar alguns meios sempre em prontidão. E aí chega uma questão muito importante, que é o seguinte, a Rússia, ela tem um cemitério de submarinos nucleares. Tá? É o tipo de frase que é bizarra, só de você... Assim, pensa nessa frase, cemitério de submarino nuclear. Nunca vá lá sozinho, Simba. Mas mais ou menos isso. É jabá do He-Man? Não é. Beyoncé te manda um zap aí? Antes fosse. Entre 1950 e 2003, a União Soviética / Rússia, ela construiu mais navios com capacidade nuclear do que qualquer outra no mundo, tá? Por quê? Porque eles têm tesão em capacidade nuclear? Também, eu acho. Deve ter. Mas é porque o submarino com capacidade nuclear, ele pode ficar submerso muito mais tempo, ele é limitado basicamente pela sua autonomia humana, né? Ou seja, o vigor físico da tripulação e a disponibilidade de mantimentos, de alimentos. E além disso, vamos lembrar, a Rússia, ela passa boa parte do ano cercada de gelo. Então, assim, você precisa ter, por exemplo, o quebra-gelo nuclear, ele vai ter essa vantagem dele poder operar mais tempo, sem tantos gastos de combustível, para poder abrir caminho para os outros navios. O submarino nuclear, por ter mais autonomia, ele consegue navegar por debaixo do gelo, tá? Então não é só uma tara por reator nuclear. Também. Também, mas também uma questão estratégica por conta do gelo, tá? Então, no total, a União Soviética / Rússia construíram 248 submarinos nucleares, 4 cruzadores nucleares e 9 quebra-gelos nucleares, tá? Um deles, inclusive, hoje é um navio-museu, que é o Lenin, tá? O nome do quebra-gelo, Lenin. No total, foram 468 reatores embarcados que a União Soviética pôs em serviço, União Soviética / Rússia. Quando a União Soviética acabou, primeiro, as Forças Armadas Soviéticas perderam boa parte dos seus recursos, né? Porque os recursos da Federação Russa, né? Você teve ali o desmantelamento dos países, então os submarinos nucleares não foram cedidos aos outros países. A Ucrânia não recebeu submarinos nucleares, por ser um segredo, né, de Estado. Então, assim, do dia para a noite, a Rússia tinha uma marinha muito maior do que ela podia manter. Então, a década de 90, início da década de 2000, é aquele período dos filmes em que tem uma ogiva nuclear dando bobeira no Cazaquistão e os terroristas vão pegar, né? E aí tem que vir o herói americano impedir isso. E o sotaque é sempre o mesmo. O sotaque é sempre o mesmo, né? Seja se ele for árabe, se ele for russo, se ele for iraniano, ele sempre fala igual. E eles sempre são os mesmos atores, inclusive. Enfim. Então, do dia para a noite, a Marinha Russa tinha que desativar um monte de submarinos nucleares. Só que assim, você não consegue desativar dezenas de submarinos nucleares ao mesmo tempo, porque é caro e porque você não tem pessoal especializado para isso. Então, por isso que eu disse que a Rússia, ela tem ali na península de Kola, tá? K-O-L-A, que fica bem lá no norte, tá? Que é onde fica a famosa cidade de Polyarny, que é onde está o estaleiro número 10, que é o principal estaleiro nuclear da Rússia, da União Soviética, hoje da Rússia. Que assim, os submarinos ficam lá, atracados, esperando serem desmontados, com uma tripulação mínima e o reator funcionando, o reator sem ser desativado, e ficam lá, esperando. Nesse processo, todo mundo ali na vizinhança olhou e falou, né? Aí vou ter que usar um termo não muito family friend, vai dar merda. Então, os países escandinavos, o Japão e os Estados Unidos e os britânicos criaram a Arctic Military Environmental Cooperation, ou seja, cooperação ambiental militar do Ártico, que é basicamente uma vaquinha internacional que angariou mais de 200 milhões de dólares para financiar a desativação feita com procedimentos corretos de ex-submarinos nucleares soviéticos e russos.
tá? Então, assim, você ainda tem desses submarinos a serem desmontados. Vários desses submarinos que foram desativados, não é nem desmontados, né? Você desativa o reator, tudo bonitinho, e deixa o casco para apodrecer, tá? Ou então afunda o casco para virar um recife artificial para peixe, para aumentar a pesca, alguma coisa assim, tá? Se bem que vai ser uns peixes mutantes, talvez. Mas, enfim, você teve uma grande vaquinha internacional para tirar de atividade esses reatores. E ainda não acabou esse processo, porque, como vou repetir, foram no total 468 reatores nucleares embarcados da Rússia, que entraram em serviço, fora os experimentais e tudo mais. Ao ponto que, em 1993, tá, logo depois do fim da União Soviética, veio a público que, durante o período soviético, eles desmontaram, né, alguns navios que estavam obsoletos, alguns submarinos obsoletos, e pegaram 9 reatores, 3 deles ainda com combustível nuclear. E o que você faz? Quando você desmonta o submarino, você pega um reator, né, e, pô, o que eu faço aqui com esse reator? Como é que eu me livro dele? Porra, joga na água. Ninguém vai ver. Se ninguém tá vendo, tá ok, cara. Assim, é a versão nuclear de varrer pra debaixo do tapete. Entendeu? Sabe quando você cai um pedaço assim de pão na sala e você dá uma pesada pra ele pra debaixo do sofá? Foi isso que fizeram, só que com 9 reatores nucleares. E a sua sala é o Mar Ártico. Então, assim, tem 9 reatores nucleares jogados no mar, entendeu? E que pode eventualmente dar algum problema, vazar radiação. Eu, por via das dúvidas, não vou comer peixes que vêm do Ártico. Só que assim, como eu disse, a gente está falando até num tom divertido e tal, mas é um assunto sério, é um assunto importante, que requer essa cooperação militar, e também não é só chacota. Vamos lembrar, a Rússia, tá, ela tem uma expertise muito grande nesse tipo de equipamento, nesse tipo de veículo. O grande problema foi uma quantidade muito grande para uma verba muito reduzida, por conta desse fim da União Soviética, que criou uma situação muito assimétrica. Hoje, a Marinha Russa ainda opera 11 submarinos nucleares de mísseis balísticos, 9 submarinos nucleares de mísseis de cruzeiro, 16 submarinos nucleares táticos e 22 submarinos convencionais. Desses submarinos nucleares, nós temos inclusive os novos da classe A sem Borei. O primeiro teste do Borei foi inclusive capa de um programa nosso, acho que 2016, um tempo atrás, que é o novo submarino russo, assim, o submarino russo para dar porrada mesmo. Aí, novamente, a gente agora a gente zoou a Rússia, agora vamos também falar um pouquinho dos Estados Unidos, porque também tem reatores e ogivas dos Estados Unidos no fundo do mar. Em 1963, nós tivemos o primeiro acidente com o submarino nuclear e o mais fatal, que foi do USS Thrasher, que afundou em 10 de abril, com 129 mortos, a 350 quilômetros a leste do Cabo Cod, né, que fica ali na Flórida, e ele está a 2.600 metros de profundidade, dividido em 6, porque ele se rachou quando ele afundou, e ele contém o seu reator. Em 1968, o USS Scorpion afundou, tá? Ele está a 3.000 metros de profundidade, a 700 quilômetros dos Açores, 99 pessoas morreram, e ele, além da sua ogiva, também afundou com 2 torpedos de além do seu reator, desculpem, ele também afundou com 2 torpedos com ogivas nucleares. E os Estados Unidos, eles tiveram um retrospecto nos anos 50 e 60 de perderem ogivas, tá? E isso é meio preocupante. Novamente. Em 1956, um B-47 caiu no mar Mediterrâneo, e até hoje não se sabem onde estão os destroços. Era uma operação gigante para localizar os destroços. Não localizaram, e localizaram uma bomba nuclear que ele carregava. O detalhe é que ele carregava 3. Tá? Então tem 2 ogivas nucleares dando bobeira aí no Mediterrâneo. Tá? Se você está aí na Itália, gosta de pescar, talvez você encontre. Em 1957, um outro avião da Força Aérea dos Estados Unidos caiu no meio do Atlântico com 2 ogivas nucleares. Tá? Então tem 2 ogivas nucleares dando bobeira no meio do Atlântico.
Em 1958, nós tivemos uma colisão no ar quando um F-86 Sabre se chocou com outro B-47 que estava com uma bomba nuclear. A bomba, ela foi, digamos assim, ejetada do avião em procedimento de segurança para impedir que ela detonasse, porém ela caiu no mar e ninguém sabe onde ela está. Ou seja, ela caiu sem detonar, mas perderam a ogiva também. Não tem nas aeronaves, assim, como estou pilotando, cuidado, material sensível. O transponder não funcionou, se chocaram no ar. Mas assim, ninguém morreu e conseguiram ejetar a bomba com segurança. Só que não sabem onde ela tá. Tá? Ou não querem revelar. Não, eu acho que se o governo achasse, é a primeira coisa que eles falam, caiu, a gente achou, tá tudo bem, tá tudo ok. Aí em 1959, um avião da Marinha dos Estados Unidos, um P-5, perto de Whidbey Island, em Washington, com uma carga de profundidade nuclear, ele teve uma falha no motor, os pilotos pousaram na água, conseguiram se salvar, porém o avião e a ogiva afundaram e não localizaram. E finalmente, o mais complicado de todos, que em 1965, um A4 da Marinha dos Estados Unidos, que estava com uma bomba B-43 acoplada a ele estava armado com uma bomba nuclear, ele caiu do porta-aviões. Tá? Ele estava num porta-aviões, o porta-aviões de Ticonderoga, e não sei se foi uma tempestade, não sei se foi uma onda, não sei se alguém não acoplou direito as amarras e tudo mais. O avião foi varrido do deck e caiu no mar. O avião, o piloto e a bomba nuclear nunca foram localizados. Isso foi a mais ou menos 800 quilômetros da costa do Japão, tá? Na época foi divulgado isso. Só que depois, documentos que foram revelados mostraram que, na verdade, o acidente foi apenas 130 quilômetros da costa japonesa. Tá? Então, assim, a 130 quilômetros da costa japonesa tem uma bomba nuclear acoplada num avião que foi varrido do deck de um porta-aviões. Não sei como. Tá? A profundidade ali é mais ou menos 4.900 metros. Então, assim, tem muitas ogivas e reatores dando bobeira aí no mar, tá? Repito, não sei a capacidade de vazar radiação, não sei se uma delas pode eventualmente ser detonada por acidente. Acho improvável, porque se tivesse acontecido, acho que já teria acontecido alguma das vezes, se você pensar que alguns episódios desses têm 50 anos de idade já. Mas, de qualquer jeito, fica esse retrospecto, né, por conta do que aconteceu. E aí você pode ouvir tudo isso e falar, tá, Felipe, mas qual é a sua conclusão? Né? A conclusão é: submarinos e armas nucleares são armas estratégicas, são armas que fazem parte dos arsenais das grandes potências, e a nossa vida ela pode acabar amanhã. Então, chegue no crush ou na crush, fale isso, fale, olha, você sabia que tem mais de 30 ogivas nucleares no leito marítimo e que o mundo pode acabar amanhã? E se envolva num enlace de amor, tá? Agora, né, feito esse breve retrospecto aquático, vamos fazer aqui um breve giro, né, por algumas notícias, como eu disse, do mundo soviético, começando por Moscou, que vai organizar uma festinha amanhã, dia 13 de julho, para comemorar os 75 anos da libertação de Vilnius. Vilnius, que é a capital da Lituânia. E Vilnius foi ocupada por tropas alemãs, né, em 24 de junho de 41, durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, no dia 13 de julho de 44, o Exército Vermelho retomou a cidade. Né? Na época, lembrando, os países bálticos, a gente já falou deles, eles faziam parte do Império Russo, ficaram independentes. Aí, em 39, a União Soviética retomou os países bálticos à força. Os países bálticos depois foram ocupados pelos alemães e muitos se aliaram aos alemães. E a União Soviética depois retomou os países bálticos e foram os primeiros a declarar a independência da União Soviética. Tanto é que nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 92, a Lituânia já era independente, não jogou pela bandeira da Comunidade dos Estados Independentes. Exatamente, nenhum dos três, né? Que a gente pensa na Lituânia porque a gente só pensa no basquete. Pois é. Um abraço aí pra Estônia, não sei o que vocês jogam.
Hóquei. Acho que deve ser hóquei. São próximos da Finlândia. Né? Deve ser hóquei. E a Letônia... Tem o Progingas, né? Não, mas a Letônia deve ser aqueles países em que deve ser famosa aquelas competições de strongman, assim, sabe? Sim, tem o cara jeito. Carregando um tronco, entendeu? Carregando barril. Enfim, então... E aí, obviamente, os governos dos países... Assim, essa ofensiva como um todo, que libertou Vilnius, também libertou Tallinn e Riga, né, que são as outras capitais. E aí, os governos, obviamente, dos países bálticos estão protestando contra essa celebração, dizendo que a Rússia, na verdade... vou abrir aspas aqui para o ministro de Relações Estrangeiras da Estônia, o Urmas Reinsalu. Após a saída de forças alemãs em 1944, o governo constitucional da República da Estônia tomou posse em Tallinn. Celebrar a reocupação de Tallinn como um dia festivo com uma saudação não é aceitável. Para a República da Estônia, a Segunda Guerra Mundial significou ocupação tanto pela Alemanha nazista quanto pela União Soviética, tá? Por conta disso, o embaixador russo na Estônia foi convocado pelo governo ali para dar algumas explicações, a Lituânia também reclamou, e claro, né, para a Rússia, né, é uma data festiva por conta do Exército Vermelho, mas também é uma provocaçãozinha, né? Pois é, e lembrando que a gente tem um especial sobre os países bálticos, né, a edição 157 do Xadrez Verbal, e que naquela ocasião eu mostrei para os ouvintes o método para lembrar qual é qual, né? Os 3 países, né? Então, de norte a sul, ordem alfabética é Estônia, Letônia e Lituânia. É uma maneira aí de lembrar. Agora a gente vai para a Ucrânia, onde o presidente / ator / comediante / presidente, o Volodymyr Zelensky, disse que vai cancelar a parada militar do Dia da Independência no dia 24 de agosto e que essa parada ela é muito cara, né? Ela é muito grandiosa, então ele vai cancelar e, para uma maneira mais compensatória, o dinheiro será alocado para os nossos heróis. Ou seja, o dinheiro que seria gasto na organização da parada será dado como bônus aos soldados ucranianos. Fazendo uma analogia, né, do leste europeu, esses desfiles militares é o carnaval deles. Então é a mesma retórica populista aqui de alguns governantes, alô Marcelo Crivella, de falar que não vai investir no carnaval e vai realocar esse dinheiro em outros setores, né? Só que aqui, no caso, pelo menos, do carnaval, ele gera muito dinheiro, né? Não sei como funciona o mercado das paradas militares. Eu acho que vai ter ouvinte nosso do leste europeu chateado com você. Segundo o Zelensky, o governo ucraniano gastaria cerca de 11,7 milhões de doletas, tá, no desfile, e essa grana será distribuída em bônus para os militares em serviço, especialmente os na linha de frente na bacia do Don, né, no Donbas. Tá? E além disso, o Zelensky e o Putin tiveram a primeira conversa nessa semana. Ontem, quinta-feira, dia 11, o ucraniano ligou para o Putin, tá? Pegou o telefone, foi lá, ficou nervoso, né? Putz, ligo, não ligo, né? Ai, putz, e se ele me rejeitar e tal, né? Mas ligou. Desde junho de 2018, nós não tínhamos uma conversa, né, direta entre os presidentes de Rússia e Ucrânia, né? E aí conversaram sobre os marinheiros ucranianos que foram detidos pela Rússia no Estreito de Kerch, né? Até hoje 24 marinheiros estão sob custódia russa. Conversaram sobre a bacia do Don, conversaram sobre, enfim, normalização das relações, enfim, não foram revelados mais muitos detalhes, né, mas discutiram aí como normalizar essa relação, deram os primeiros passos. E a grande questão é o seguinte: a Rússia tem esses marinheiros ucranianos detidos para, inclusive, usar como, não vou nem dizer moeda de troca, eu vou dizer como gesto de boa vontade. Olha, Ucrânia, eu sou tão legal, eu sou tão
misericordioso, que tá aqui, tá aqui libertos os marinheiros, vão poder ver as suas famílias, seus entes queridos. Agora, diz que a Crimeia é minha, entendeu? É mais ou menos isso. Aí a gente vai pro Cáucaso, né, onde teve um apresentador de TV na Geórgia, o Pistolichivy, que ele, né, a gente recentemente nós temos uma crise política na Geórgia, né, por conta da presença de um político russo no parlamento georgiano, e nós tivemos aí esse apresentador fazendo alguns comentários, né? O Georgi Gabunia, né? Mas como você disse, como é que é o nome dele mesmo? O Pistolichivy. O Pistolichivy, em que ele disse que, assim, são as palavras dele, tá, gente? Os russos, ele falando em russo, os russos são escravos que devem sair da Geórgia, o Putin é um filho da P. E ainda chamou pelo diminutivo, né? Ele usou... Não o Putin, Putinzinho, né? Mas o Vladimirzinho, assim. E ele é um filho da P. E a mãe dele, por ser uma P, não criou ele direito. Enfim, tivemos aí essas declarações, e aí a Rússia, né, o governo russo, disse que esse ataque verbal contra o chefe de Estado, né, o chefe de Estado de outra nação é inaceitável, que essas falas são uma desgraça para o povo georgiano, tá? E isso vai contra tudo que significa as relações históricas entre Rússia e Geórgia. E aí... acende mais chamas da russofobia que está atingindo a Geórgia. E, inclusive, né, aproveitando que temos um sommelier aqui no estúdio, a Rússia disse que vai expandir seus controles sobre o vinho que vem da Geórgia como uma represália. A água também, né? A água georgiana... Água mineral, né? Água mineral, mas assim, gourmet, vamos dizer. Eles têm uma água lá que é tipo uma Perrier, que ela é naturalmente gaseificada, né? Eu não lembro o nome, mas tem uma água deles que é famosa, de fato. Nunca tomei porque não gosto de água com gás. E o canal pediu desculpas, disse que, né, foi uma iniciativa do próprio apresentador, que o canal não tem nada a ver, que se for pra matar alguém, mata o cara, não mata o dono da emissora. Entendeu? Foi ele, hein? Não fui eu. Enfim, e aí ficou aí nessa troca aí de farpas. Vamos então ao Turcomenistão, né, que é um das 5 repúblicas banhadas pelo Mar Cáspio, né, que a gente tinha falado na edição 153 sobre o acordo comercial, né? E o Turcomenistão, que é governado pelo Berdimuhamedov, né, que é um dentista, e assim, ele governa É o segundo presidente turcomeno desde a queda da União Soviética, e que era o braço direito do Sapar Murat Niyazov, que governou de 1990 a 2006, quando ele faleceu, e o glorioso Berdimuhamedov assumiu desde então. E ele que recentemente fez supino com uma barra de ouro. Pois é. Eu divulguei esse vídeo nas redes sociais do Xadrez Herbal porque é surreal. Ele que ganhou a última eleição com 97% dos votos. E os outros 3% dos eleitores votaram em branco. Ou não votaram, na verdade. O nosso Ramon aqui acabou de me mostrar que a água georgiana é a Bojormi. E uma garrafa custa 2,30 euros. Ou seja, uns 10 conto a garrafa. Por aí. E aí, né, em relação ao Turcomenistão, esta semana tivemos o indício, né, o anúncio de um acordo preliminar de gás entre o Turcomenistão e a Rússia, né, justamente ali pela questão do Mar Cáspio que você mencionou. E que é algo recorrente, né, mas existe uma preocupação
por conta dos valores inflados, né, que o governo tem colocado em relação não só a esse acordo, mas ao próprio crescimento econômico, enquanto que o país está enfrentando um problema de circulação de dinheiro, está faltando dinheiro. Moeda física. É. E assim, eu não posso acusar nada, entendeu? Eu não tenho indícios, eu não tenho provas. E eu jamais desconfiaria que um país que é governado há décadas pela mesma oligarquia política, que vence a eleição com 27% dos votos, ele tem a corrupção. Ele tem um estilo de vida luxuoso pro presidente, por exemplo. Pois é, ele fica dando rolê aí nas obras públicas com um BMW X5 do ano, né, 2019. Porque ele mereceu. Porque ele é um baita de um dentista. Ele é um baita do dentista. Ele tá colocando sorriso na boca do povo turcomeno. Cara, isso tinha que ser o slogan de campanha dele. Então assim, é isso aí. Ele tá botando sorriso na boca dos turcomenos. Talvez os ouvintes também lembrem, porque ele recentemente, ao se encontrar com o Putin, ele deu um cachorrinho de presente com o Putin, e ele pegou o cachorrinho que nem você pega um saco de papel pra jogar no lixo. Tanto que a cara do Putin nesse vídeo é muito boa, tipo, dá o cachorro aqui, seu animal, seu estúpido, dá o bichinho pra mim. O Putin, que é um grande defensor dos animais. O Putin tem vários cachorros, inclusive. Ursos. Ursos que são cachorros enormes, sempre falo isso. Ursos são cachorrões. E finalmente o Tajiquistão anunciou que vai conduzir um exercício militar conjunto com o exército chinês, né? O Tajiquistão, que faz parte ali da cooperação de Xangai, tem cada vez mais uma cooperação militar com a China. E daí também, né, tem a ver com a nova Rota da Seda, né? O Tajiquistão está localizado estrategicamente ali perto do Xinjiang e da fronteira com o Afeganistão, e que daí são problemas desde, né, da invasão soviética no começo dos anos 80, né? E fica parte ali né, da região onde vivem os uigures, né, como você mencionou. Então, e o Tajiquistão, ele está sofrendo mas essa notícia é interessante porque o Tajiquistão é um dos países que tem um debate dele estar passando por um processo ali de sinofeicação. Ele está mais próximo de Pequim atualmente do que de Moscou. Não, e os chineses têm uma presença muito grande, né? Na economia, tem chineses vivendo lá e tudo mais. Dizem, né, que tem tropas chinesas ali na fronteira desde 2016, né? Que esses exercícios são cada vez mais frequentes, né? Então, essa cooperação militar, como você mesmo falou, do Acordo de Xangai, né? É bastante estratégica para a região. E o Tajiquistão é um país de maioria muçulmana, também tem isso, como ali a população vizinha. Só que daí fecha os olhos, né? Como boa parte dos países aliados da China de maioria muçulmana tem fechado os olhos para a questão dos uigures. Exatamente.